A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos, me chamo Alessandro Jovino e hoje trago uma palavra poderosa de Deus para fortalecer a sua fé. O tema de hoje é quando Deus sopra vida no vale dos ossos secos. Você já sentiu como se a sua vida estivesse em um vale seco, sem esperança alguma? Hoje vamos falar sobre um Deus que entra no vale, encara os ossos secos e sopra vida onde só havia morte. Prepare-se para ser renovado e transformado pela palavra do Senhor. Mas antes de irmos para a palavra do Senhor, se inscreva no canal, curtam, compartilhem, ative o sino de notificação. Vamos para a palavra? O texto base está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a seguir. Vamos para a palavra? A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Deus, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em você, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntando, osso com osso. Olhei e os olhos foram cobertos de tendões e de carne depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos, eu os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o seu Deus. Porei o Espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Que palavra poderosa, uma palavra de esperança, para o povo de Deus. Nessa passagem, Deus pede ao profeta Ezequiel que profetize sobre os ossos secos, para mostrar que sua palavra tem poder e o seu espírito também. Essa palavra ela mostra a situação de Israel, o povo de Israel durante o exílio, quando o povo se sentia sem esperança e totalmente desconectado de Deus. Irmãos, essa palavra, esse texto bíblico, ele nos retrata mais uma vez o povo de Israel na Babilônia. Essa época era a época na Babilônia, a desobediência do povo, mais uma vez eles passando por dificuldades, pelo exílio, e só havia tristeza, só havia devastação, era um povo cativo, que é um povo prisioneiro, e essa região ela era dominada pela idolatria, pela perversidade das pessoas, pelo pecado.
pelas abominações dos altares que eram levantados, né, dos falsos deuses. Então o profeta Ezequiel, o escolhido de Deus, passou por muita dificuldade. Agora imagine um profeta naquela época tendo que falar que Deus estava conosco, que Deus ia tirar o povo cativo da prisão, numa região totalmente idólatra. Hoje, nos dias atuais, se Deus não faz um milagre na nossa vida, se Deus não muda o nosso ciclo de vida, a gente fica desanimado. Imagina naquela época, né? Eu acho que é na passagem Mateus 26, 41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, está fraca. Imagina o povo da época, o desânimo. Imagina o profeta Ezequiel passando no meio das pessoas e vendo o sofrimento e tendo que levar a palavra do Senhor, uma palavra de esperança, uma palavra que o Senhor vai tirar aquele povo daquela situação. E Ezequiel profetizava na vida das pessoas, falava. E mesmo assim, era difícil para ele, né? Então, é o preço da desobediência. Eu vou fazer um adendo aqui, o preço da desobediência. Não queiram, você não queira passar pelo preço da desobediência. Eu passei, eu fui um filho da desobediência. Com apenas uma desobediência, isso é um testemunho junto com a palavra de Deus. Eu demorei anos e ainda estou no processo para recuperar aquilo que eu desobedeci. Desobedecer pai e mãe é o preço da desobediência, porque é bíblico, está na Bíblia. Honre seu pai e sua mãe. E quando Deus não te dá uma palavra de promessa, não fala, filho, vai, tem gente que não consegue recuperar. E Deus me deu essa chance de conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que vive dentro de mim. Porque Ele prometeu na minha vida e promete na tua vida que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Está na palavra do Senhor. E Deus prometeu isso para mim. E eu corrigi imediatamente. Isso eu vou passar para os meus filhos. Porque um erro de desobediência pode levar anos e talvez nem consiga. Mas Deus, Ele é poderoso para reverter o quadro. Se você hoje que está assistindo essa pregação, essa palavra, essa mensagem de Deus, mude, olhe, porque Jesus te ama, Ele quer o teu bem. Amém? Então eu fiz esse adendo porque é importante, porque o povo de Israel vivia o preço da desobediência. No lugar onde deveria habitar a glória de Deus, os homens puseram o pecado. E Deus, o coração de Deus se entristeceu. Deus teve que levantar um profeta. Até o coração de Ezequiel se encheu de angústia, porque Israel continuava morto, o povo de Israel continuava morto. Ezequiel olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha templo, não tinha rei. E foi quando Ezequiel perguntou para Deus: Senhor, rejeitar-nos para sempre? Essa pergunta eu fiz para Deus.
assim como Ezequiel fez. E você pode fazer para Deus: Senhor, me abandonaste? Por que me deixaste aqui? Se fizeste essa pergunta de todo o coração, com fé, Deus vai te responder, porque Deus me respondeu. Assim como respondeu Ezequiel. E foi quando Deus, essa já é a segunda parte, é quando Deus leva o profeta Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. Deus transporta Ezequiel em visão. Tirou do mundo natural, do mundo secular, e mostrou em visão para Ezequiel como é que estava o povo cativo de Israel. E lá, Deus desafia, Ezequiel desafia com uma pergunta: poderão viver esses ossos? Então, Deus nos levanta para ver a realidade no mundo espiritual. Como eu falei em outras lives, outras pregações, outras mensagens de Deus, como que o espiritual que move o físico. É a oração e ação, o espiritual que move o físico. Ezequiel teve que perguntar para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Ezequiel, ele teve essa visão no vale de ossos secos. Ele entrou aflito, com o coração cheio de aflição. E o profeta, em visão, isso está no versículo 1 ao 2, está na palavra. O profeta teve que andar ao redor do vale. Às vezes Deus faz nós encararmos a situações difíceis, para revelar o que Ele vai transformar. Então Ezequiel teve essa experiência. E Deus desafia Ezequiel a crer. Está no versículo 13. Poderão viver esses ossos? Deus pergunta para despertar a nossa fé. Quantas perguntas Deus não faz para despertar a nossa fé? Eu, você, nós não temos a resposta, mas Deus tem. Deus estava preparando Ezequiel para levar a mensagem para o povo, para libertar o povo dessa prisão. Porque há poder na palavra profetizada. E Deus pediu a Ezequiel para profetizar. E os ossos começaram a se juntar. Deus move quando a palavra é liberada com fé. Sabe, irmãos, muitas das vezes Deus ministra aos nossos corações. Deus fala conosco através da palavra. Mas nessa passagem, Deus queria de Ezequiel que ele profetizasse. Não há um padrão para Deus. Deus usa pessoas, cria situações para entregar a tua bênção. E nesse momento, o que Deus queria de Ezequiel? Profetizasse. Liberar uma palavra de fé, crer que o impossível Deus tornará possível para mim e para você.
Por isso que ele enfatizou: profetiza, filho do homem. Deus fala comigo assim, Deus fala com você também. E ali naquela experiência, eu imagino, que Ezequiel vendo os ossos se juntando, criando tendões, carne, corpos, uma estrutura. Mas aí vem a segunda parte. Ezequiel ainda não estava. Falei: Senhor, o Senhor mandou profetizar. Os ossos estão completos, mas estão sem vidas. Aí quando Deus fala, sopra. Quando o Espírito de Deus sopra, a vida volta. A presença do Espírito de Deus, ela é essencial para a minha vida e para a sua vida. Não importa o quão seco esteja o seu vale, Deus pode soprar o seu casamento, Deus pode soprar a sua vida, o seu ministério, a sua saúde, os seus projetos. Deus pode entrar com a providência para aqueles que creem na palavra. Ezequiel, ele entrou no vale de ossos secos, com o coração aflito, cheio de dúvidas, com a lembrança do povo cativo, do povo entristecido. Mas Ezequiel saiu do vale de ossos secos com a vitória que ele ia dar para o povo de Israel, que o Senhor garantiu ao povo de Israel. Espero que essa palavra tenha edificado a tua vida, transformado a tua vida, que a partir de hoje a tua vida seja transformada, que a partir de hoje o Senhor Jesus Cristo venha soprar, dar vida onde não tem vida, enviar provisão para a tua vida, enviar cura, porque ainda há vida aí, ainda há vida aí. Jesus Cristo ainda cura, ainda faz milagre, os prodígios. Creiam, assim como Ezequiel levou firme a palavra do Senhor, voltou firme, cheio do Espírito de Deus, e com essa palavra Deus deu a vitória para o povo, para o novo reinado. E assim Deus faz na tua vida. Amém, povo de Deus? Eu espero que essa palavra tenha testificado a tua vida, a tua fé. Fazer uma oração da fé e vamos profetizar para Deus entrar na tua causa. Amém? Senhor meu Deus, amado Pai, que essa palavra, Senhor, venha entrar com clareza e amor, Pai, no coração dos teus filhos, meu Deus. A dificuldade, Pai, tudo aquilo que o teu filho está passando, meu Senhor, no vale de ossos secos, Pai, da falência, meu Deus, da enfermidade, meu Pai, do problema, meu Pai. Essa pessoa que esteja passando, meu Pai, pelo vale de ossos secos, meu Deus, dê a vitória em teu nome, Jesus Cristo.
assim como o Senhor deu a vitória para Ezequiel, Pai. Sopra, Pai, que seja um sopro de vida, Pai. Vida em abundância, meu Deus. O teu povo, Pai, está precisando, Pai. O teu povo, Senhor, clama, Pai, por vida, Senhor, no vale de ossos secos, Pai. Repousa, Pai, sobre eles, Senhor, a tua mão de misericórdia, Senhor. A tua mão, Pai, de renovo, meu Deus. Para que eles saiam, Pai, do vale de ossos secos com a vitória, Pai. Com a esperança, com sonhos restaurados, com projetos autorizados por Ti, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E assim eu profetizo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente querida. Que essa palavra venha servir para o teu coração, para a tua transformação. Amém? Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.